Amados irmãos e irmãs, hoje, 23 de agosto de 2020, a Igreja Católica celebra o 21º domingo do tempo comum. E a cada liturgia, a cada dia, a cada domingo, a Igreja nos proporciona a refletir nos temas diferentes, temas diferenciados. E hoje, na verdade, a palavra de Deus se centra na motivação de Pedro de não titubear na hora do reconhecimento de Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus hoje nos convida a escutá-la melhor. A palavra de Deus nos convida a escutá-la de forma olhando para Pedro e sentindo em Pedro o exemplo do reconhecimento de Jesus Cristo, o exemplo da missão, o exemplo da conversão, o exemplo da certeza da caminhada rumo ao reino de Deus. Então a palavra de Deus hoje, ela está centrada neste ponto. E vamos encontrá-la no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que lhe revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Eu também lhes digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E as portas do inferno não dominarão sobre ela. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu. Então ordenou que os discípulos não dissessem a ninguém que eles eram o Messias, que ele era o Messias. Palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, olhando exatamente para esta palavra de Pedro, para esta leitura em que envolve Pedro como a figura-chave para esta reflexão, que encontramos, na verdade, caminhos para o escolher de tantas vocações existentes em nossa igreja, em nossa sociedade. E falar em vocação é importante porque Pedro demonstra a sua vocação pelo serviço, a sua vocação em ser um filho de Deus, um dos filhos que se projeta, que é, na verdade, projetado por Deus para ser o chaveiro, para ser
o chaveiro do céu. Pedro, naquele momento importante de decisão, de reconhecimento de Jesus Cristo, Pedro não vacila. Pedro piamente diz para Jesus Cristo: Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. E veja como interessante, porque Jesus estava ali reunidos com diversas pessoas, reunidos com seus discípulos, e ali, este mesmo questionamento, Jesus fez àqueles que estavam ao seu redor, a tantos outros discípulos. E vejam como é importante, porque eles não reconheceram realmente que era Jesus Cristo. Eles começaram com dúvidas. Uns diziam que eram João Batista, outros diziam que era Elias, e assim por diante. Mas quando Jesus olha para Pedro e pergunta a Pedro: E tu, que dizes que eu sou? Pedro piamente diz: Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Olha que importante esta passagem, porque Pedro demonstra a sua vocação para a missão. A vocação da missão que encontra em Jesus Cristo aquela figura do Deus vivo. Tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Olha como era importante. Pedro, apesar de ter passado momentos difíceis de provações, mas que neste momento deu a sua participação, ou melhor, deu a sua contribuição para a humanidade grandiosa, a contribuição de missão, de sinceridade, de reconhecimento. Aquele momento representa para todos nós, filhos e filhas de Deus, um momento importante para as nossas decisões, para as nossas missões, para as nossas vocações, já que estamos vivendo o mês vocacional, o mês de agosto, né, que antecede aí os 2 próximos meses, o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia, o mês da missão, né, setembro e outubro. E aí a gente começa a perceber de que no meio de tantos ministérios, de tantos serviços, de tantas pastorais na nossa comunidade, a gente vê também esse sinal de vocações, esse sinal de que Jesus nos chama a cada momento a lhe reconhecer. Quantas vezes nós fraquejamos de não reconhecermos o próprio Jesus Cristo. E aí é importante, através das nossas missões, dos nossos ministérios, reconheçamos Jesus Cristo, para que Ele não se torne algo relativo na nossa vida, para que Ele sempre se apresente para nós como o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, fica esse chamado para cada um de nós, fica esta palavra do Evangelho, que seja refletido no meio de todos nós, que ela sirva também para a abertura para as nossas vocações, para que nós nos descubramos, né, diante deste chamado de Jesus Cristo, para que as vocações elas sejam vistas, sejam recebidas, sejam abraçadas pelo próprio Jesus Cristo como um sinal de esperança, como um sinal para que o mundo se transforme em um mundo mais justo e mais fraterno. Que Deus continue presente na vida de cada um de nós e que esta palavra seja exatamente o alimento salutar para a nossa caminhada, para a nossa sobrevivência espiritual.
Um abraço fraterno a todos e todas e que Deus continue presente na vida de cada um de nós.